Olá, meus queridos! Então, vamos começar aqui essa aula sobre o Egito Antigo. O Egito Antigo, nós vamos perceber que a história ela é bem parecida com a história da Mesopotâmia, porque foram as primeiras civilizações, né, que surgiram. Então, nós vamos ter o Egito Antigo aí surgindo, né, a partir do continente africano, por meio da sedentarização próximo ao rio Nilo, que temos que enfatizar a questão dos rios, né? Quando o homem ele se torna sedentário, ele deixou de ser caçador, nômade, ele vai procurar o quê para se fixar? O rio, que ele sabe que é a fonte de vida, né? E aí vai vir todos aqueles costumes que os mesopotâmicos também tinham. Ficar ali sedentário, domesticar os animais, praticar agricultura como economia, né? A única diferença que nós vamos ter da Mesopotâmia para o Egito é a questão da política. A política da Mesopotâmia ela não foi centralizadora, né? Nós vimos a questão das cidades-estados, cidades autônomas, independentes, né? Já que no Egito nós vamos perceber que eles foram bem centralizadores após o período pré-dinástico, ou seja, antes dos reis, né? E eles passaram a maior parte do tempo que durou o Império Egípcio nessa centralização. A gente até vê a estrutura deles de cima para baixo, né, hierárquica, estamental, dividida, como queiram, né, são sinônimos, que o faraó, ele é a primeira classe, ele e sua família, né, isso após a unificação do Alto e do Baixo Egito. Então vamos começar aqui falando que a política do Egito, viu, foi dividido em Antigo, Médio e Novo Império. Mesma coisa, certo? E nós vamos ter algumas características que vão diferenciar esses períodos. E aí, antes de falar das características dos períodos pelas quais os historiadores que fizeram essa divisão, para quê? Porque a história do Egito Antigo, né, durou muito tempo, então, para ter uma organização dentro da história, como nós vimos que a história ela estuda o passado do homem, mas ela tem início, meio e fim, né? Ela tem toda uma sequência, uma coerência de conteúdos, certo? Então, sim, como eu ia falando da característica ainda, que se assemelha aos mesopotâmicos, os egípcios também eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses e a religião ela era fundamental no Egito Antigo, certo? Ela influenciava de forma muito a sociedade, a política, a economia, tudo girava em torno da religião. Ok, pessoal? Belezinha? Então, vem aqui comigo agora, né? E vamos falar do primeiro período. Vamos falar do o período pré-dinástico. Toda vez que a gente vê o nome pré na frente de qualquer palavra, quer dizer que foi antes da dinastia, antes do rei, antes, né, dos governos centralizadores. Então, nós temos que fazer toda uma situação imaginária para poder, né, nos teletransportar para o Egito. Então vamos imaginar, assim que os povos eles se fixaram nas margens dos rios, os primeiros povos civilizados, então eles vão constituir primeiro o quê? As aldeias, certo? As aldeias no Egito Antigo, elas tiveram um nome peculiar, ou seja, foram chamadas de nomos. E quem comandava esses nomos eram os chamados nomarcas. Então, professora, nomo e cidade-estado era a mesma coisa? Praticamente, porque o nomo ele era autônomo, né? Cada nomo tinha seu próprio governo e não existia a unificação de todos os nomos. Isso só veio acontecer mais tarde, certo? Então, nós vamos ter que a unificação do Egito, do baixo, que fica no alto, nós vamos ver no instante, e o alto fica no baixo, certo? Ela aconteceu com o rei Menes, que unificou o Alto Egito e o Baixo Egito. E o rei Menes, claro que ele fundou um governo teocrático, onde ele era o próprio Deus encarnado. Então, isso já servia para quê? Para impor o respeito, né, às pessoas.
porque as pessoas o respeitassem, o admirassem de forma militar e administrativa e religiosa, né? Tudo. Então, galerinha, o primeiro período foi o período, né, antigo. Os historiadores dividiram a história do Egito em Antigo, Médio e Novo Império. Então, o período do Antigo Império foi uma das primeiras grandes civilizações a constituir um império, né? Por esse fato, foi um período também considerado pelos historiadores como pacífico, porque o Egito foi uma das primeiras civilizações, né, daquela época que constituiu um estado. Então, na primeira vez, foi de forma pacífica. Essa civilização, ela se manteve unificada por conta do rei Menes, né, que unificou o Alto e o Baixo Egito, como eu falei anteriormente. E nós vamos ter que as principais características desse período, que foi pacífico. Outra delas é a questão que os nomos continuou a ser governado pelos nomarcas, só que eles tinham que obedecer o faraó, claro, né? Ele era a autoridade máxima. E nós vamos ter que, durante essa época também do Antigo Império, nós vamos ter as construções do Antigo Egito, que hoje serve como ponto turístico para o Egito, que são as pirâmides, certo? De Kelpis, Khafre e Mycerinos. Todas essas receberam os nomes dos seus referidos faraós. Ok, galerinha? E essas foram as principais características do Antigo Império. Vamos lá com as principais características agora do Médio e do Novo Império. Então, meus queridos, como já dizia Cássia Eller, que gosta de falar sempre dessa música, o para sempre sempre acaba. Então, o Antigo Império acabou. E acabou por quê? Por conta da fome e dos conflitos. Ora, que conflitos? Ou seja, os nomarcas estavam perdendo seu poder para os reis, os faraós. Com isso, então, começou a disputa, as brigas entre faraós e reis. E isso vai fazer o quê? Vai acontecer o enfraquecimento do Estado, não é? Todas as vezes que aconteciam as guerras nessa época, e uma determinada civilização ela era conquistada, dominada, é porque ela estava enfraquecida no momento, né, de forma política. Então, nós vamos ter que as principais características do Médio Império agora vai ser o quê? Durante o Médio Império, nós ainda vamos ter a questão da unificação, mas ainda, né, enfraquecida. Mas tudo bem, ainda temos os faraós. Mas nós vamos ver que nesta época vai acontecer uma invasão de estrangeiros, os Ixos. Antes dos Ixos, o Médio Império ainda foi considerado como um período pacífico, foi um período onde as artes elas se tornaram popular para todos os povos do Egito, certo? Mas os Ixos dominaram o Egito Antigo. Por que os Ixos? Os Ixos eram povos estrangeiros, né? E eles tinham outros conhecimentos de técnicas que favoreciam eles nas dominações, nas guerras. Por que aconteciam muitas guerras? Porque a questão de ter poder naquela época, no Antigo Egito, que ainda não existia capital, era a quantidade de terras anexadas ao seu reino. Então isso tornava você cada vez mais fortalecido, mais forte, mais poderoso, considerado, né, aí o grande, como veremos mais para frente com Alexandre, né, que fez um império super mega grande na Grécia. Mas aqui ainda durante a Idade Média acontecem erros, viu? Errinhos, falhas nostras, né? Mas aqui durante o Médio Império no Egito, nós vamos ter as invasões e claro que os egípcios, eles eram muito espertos também. Então eles vão fazer o quê? Eles, claro, quando eles foram dominados pelos Ixos, eles vão se refugiar e vão ficar em Tebas, que era considerada a capital do Egito. E lá em Tebas eles vão prestar atenção nas táticas de guerra dos Ixos. Então eles aprenderam as mesmas
coisas, dominaram as mesmas armas que os Ixos possuíam e assim conseguiram conquistar o Egito de volta. Então, é aquela questão daquela frase do ditado que fala, né? Violência gera violência. Os povos e depois os babilônios recuperaram de novo, agindo com as mesmas armas. Então, vamos lá agora falar do novo império, certo? As principais características do novo império, novo e último. Então, meus queridos, olha, é com carinho, viu? Nada com falsidade. Então, pessoal, no novo império, nós vamos ter o quê? A expulsão dos Ixos. Os Ixos, ó, vai para lá. E aí, volta novamente a cultura, a política, a sociedade, a economia dos povos egípcios mesmo, né? E nós vamos ter aí que durante essa fase eles conquistaram a paz deles de volta, mas nós vamos ter outra característica, né? Os Ixos, eles deixaram um pouco da cultura deles para os egípcios, né? A questão de dominação, de ambição, violência. E aí, nas outras fases do Antigo e Médio Egito, não existia escravidão. As obras, elas eram feitas, né? E existia por meio dos soldados, do exército, as obras públicas, e eles ganhavam ali um salário, né? Porque salário deriva de sal, né? Então eles ganhavam ali o sal para poder substituir. É a mais-valia que Karl Marx fala, né? A questão, você foi lá, fez alguma coisa, trabalhou, então toma aqui a sua recompensa. Então, existe uma troca de serviços. Né? Então, nessa fase do novo império, nós vamos perceber que é a fase que os egípcios, eles escravizam os povos hebreus. Aquela questão de Moisés, da Bíblia, né? A divisão do mar, tudo isso aconteceu nessa fase. Ok, belezinha, galera? Tô quase virando uma blogueira, um youtuber. Tô ficando bem craque nesse negócio de gravar aula. Tá sendo legal, mas eu prefiro estar com vocês. Vamos tratar agora das principais características do Egito Antigo. São bem parecidas com a da Mesopotâmia, por isso essa aula ela não vai demorar muito, porque nós já compreendemos, né, a Mesopotâmia e essa civilização tem quase as mesmas características. Nós vamos ter aí que o Egito, os povos se sedentarizaram, ficaram fixos, né, deixaram de ser nômade e se estabeleceram aí próximo às margens do seu principal rio, né, uma região desértica, quente, desertificar, quente, certo? Durante o dia chega a mais de 40 graus, 50 à noite abaixo de 0 grau, né? Então a noite é muito frio. Então nós temos aí que essa região, a parte do delta, ela era muito disputada do baixo delta, porque o baixo delta, na verdade, é a parte de cima, como tem aí essa linhazinha, né, pontilhada com o nome Baixo Egito. E ela era mais disputada porque ela era a parte mais fértil, certo? A parte do vale era a parte do Alto Egito. Não era tão fértil, mas amenizava a situação. Porém, isso fazia com que os nomos, os nomarcas, brigassem muito, porque, claro, todo mundo queria estar na parte que era mais fértil. O Nilo corta o Egito do sul a norte e deságua no mar do Mediterrâneo anualmente. De junho a setembro, o Nilo transporta e rega a terra, tornando-a favorável à agricultura. A partir de outubro, inicia-se o período de semeadura, que se prolonga até mais ou menos fevereiro. A colheita ocorre de abril a junho. Então, o Nilo, nós podemos relacionar ele ao nosso Rio São Francisco aqui na nossa região. Um rio perene no meio de uma região muito quente, né? Com períodos de grande cheias, né? E outros períodos com muito secos, né? Com uma vazão. E claro que para isso, então, o homem lá no Egito Antigo, ele teve que
observar o rio e ver quais eram os períodos que o rio tinha mais água, o rio que acontecia os períodos de seca, para poder eles se orientar de acordo com a agricultura, que era o sistema econômico dos egípcios, né? Então nós sabemos que quando baixava as águas, a margem do rio ficava melhor para praticar agricultura. Por quê? Por conta daquele limo, que nós falamos assim de forma popular, né? Aquele liminho verde que, é, que a umidez causa, que na verdade eram chamados de humus, mas que esse limo ele deixa a terra bastante fértil e é muito bom para cultivos, né, para agricultura. Então, a época que acontecia assim a questão do rio baixar, então as margens do rio ficavam férteis e ali eles plantavam. Mas claro que eles tiveram que adaptar, ter novas ideias e aí eles né, criaram o quê? Sistemas de irrigação, também para levar água para outros lugares, sistema de represa, tanques, diques, ok? Nós temos aí, o Egito é uma dádiva do Nilo. Essa é uma frase bem conhecida do primeiro historiador, né, que nós temos conhecimento. Ele falou isso, então ela é simples de se interpretar. Se não existisse o rio Nilo, não existiria civilização egípcia. Então, para tudo, né, eles dependiam do Nilo. E aí nós temos a marca do Egito Antigo, que ainda existe. Por que elas existem? Ah, professora, os zigurates, os templos dos mesopotâmicos, dos povos mesopotâmicos, hoje só tem ruínas, porque aquela região era ruim, eles não tinham matéria-prima, eles não tinham regiões de pedra, minérios. Os egípcios não, eles estavam aí abençoados, né? Então, as pirâmides elas foram formadas por grandes blocos, né, de pedras específicas. Então, isso faz com que elas durem até os tempos de hoje. Nós temos aí que os egípcios eles desenvolveram um sistema de irrigação complexo que levava as águas do Nilo por meio de canais até os campos. Os lavradores utilizavam arados puxados por animais para revolver a terra lodosa. Ou seja, lodosa, né? Lá que eu falei para vocês da questão do limo. Em seguida, soltavam carneiros e cabras que pisoteavam o terreno e ajudavam a enterrar as sementes. Havia também um aparelho simples, chaduf, ao fundo à esquerda. Aquele lá que o homem parecendo uma balança, né? Para tirar água de rios ou de poços. Então, essa questão do arado, a gente já pode. O arado é esse aparelho que está aí nesses bois, certo? Então, nós já podemos perceber aí a questão do avanço da sociedade, que os egípcios, há 3.000 anos antes de Cristo, nessa fase aí, eles já estavam bem desenvolvidos, porque imagine o homem, né, ter que fazer todo o processo da agricultura, preparar a terra, abrir a terra, jogar semente, tudo isso demandava muito tempo, sem falar que ele tinha outras atividades para fazer ainda. Então, quando eles conseguem adaptar esse tipo de instrumento aos animais, eles ganham tempo, porque eles conseguem fazer o trabalho da agricultura muito mais rápido, eles ganham tempo para poder cuidar de outras atividades, ok? E nós vamos ter que lá no Egito Antigo, também eles criaram uma forma de escrita. Os mesopotâmicos criaram o cuneiforme, eles criaram a forma dos hieróglifos, certo? E para isso, então, eles usavam o quê? O papiro. E o papiro eles faziam como? Então, nós vamos aqui nos atentar a essas imagens. A região do Nilo, ela era rica nesse tipo de bambuzinho, certo? Alguma coisa que tinha lá na região do Nilo, essa vegetação. Nas margens do rio Nilo, crescia um tipo de junco chamado papiro, com o qual os egípcios fabricavam uma espécie de papel. Observe aí nas ilustrações as etapas. Então, eles colhiam,
Depois eles juntavam, né, o artesão cortava o caule do junco em tirinhas. Ali as tirinhas eram batidas com bastante força, repetidas vezes, até formarem uma folha. As folhas eram coladas umas às outras, formando um rolo, que nós chamamos de papiros mesmo. E depois, então, os sacerdotes, era muito importante os papiros para o sacerdote, pergaminho, gente, quer dizer, pergaminho, né? Então, depois os sacerdotes, eles utilizavam esse papel para poder deixar as escrituras sagradas, principalmente, e a contabilidade administrativa, né, do império. Nós temos aí a formação do Estado egípcio, como eu já falei para vocês. Lá, no período pré-dinástico, eram os nomos, quem governava esses nomos eram os nomarcas. Nós temos aí o período da evolução política pré-dinástico, o Antigo Império, Médio Império, Novo Império. Como eu já expliquei para vocês, eu vou passar, né? Porque eu preferi dar logo uma explicação dessa divisão no início. Então vamos dar rapidinho aqui só uma leitura nesse slide. O Antigo Egito atingiu seu auge durante o Novo Império. O governo dos faraós terminou oficialmente em 31 a.C., quando o Egito caiu sob o domínio do Império Romano. Os romanos conquistaram por conta da Cleópatra, Marco Antônio se apaixonou por ela, e aí houve essa questão aí do domínio romano. Com o tempo, as disputas entre os nomarcas por poder e as terras geraram guerras e aliança entre eles. Alguns deles, ao vencerem os demais, tornavam-se reis, passando a controlar vários nomes. Surgiu então no Egito reinos que foram ficando cada vez maiores, até resumirem-se, né, entre Alto e Baixo Egito. Ou seja, gente, antes do Alto e Baixo Egito tinham os nomos. Esses vários nomos, mais tarde, se uniram. Alguns nomos da parte do Baixo Egito formaram o Baixo Egito e outros nomos formaram o Alto Egito. E aí ficou só duas formas políticas, né? A do Alto Egito e a do Baixo Egito. Então, nós consideramos que o rei do Baixo Egito, ele usava a coroa vermelha. E o rei do Alto Egito, ele usava a coroa branca. Isso daí para distinguir. Por volta do ano 3.200 a.C., o rei Menes fez a unificação, tornou-se então o primeiro faraó, o próprio, né, encarnado, Deus vivo. E aí, quando o rei Menes ele foi o primeiro egípcio, deu sucessão aos outros faraós, então ele vai ser o faraó, ele é o rei das duas coroas. Isso significa o quê? Ele comanda tanto o Alto, né, quanto o Baixo Egito. E a coroa unificada, quando eles... então, ele, no dia a dia normal, ele usava a coroa, simbolizando aí o Alto e o Baixo Egito, branco com vermelha, mas quando o faraó ele ia para a guerra, e sempre os reis têm que estar na frente, né? Então, ele usava outra coroa, que era essa coroa de guerra aí, azul. Algumas características aqui do Antigo Império, das quais eu já falei para vocês. Nós temos ênfase aí na criação das pirâmides, certinho. Dá um tempinho aí para vocês fazerem a leitura. Nós vamos ter aqui esse faraó, o mito, né? Tem até vários filmes de faraó, a lenda de faraó, porque alguns arqueólogos, antropólogos, povo aí dos estudos, né? Mas que estudam objetos antigos. Todas as tumbas dos faraós, elas tinham sido descobertas e estudadas, claro, né? A única tumba que faltava ser encontrada era a tumba de Tutankhamon. E existia uma lenda que se alguém achasse essa tumba, a pessoa que achasse, todas as outras pessoas que entrassem seriam mortas. Só que, na verdade, e isso aconteceu quando os antropólogos, arqueólogos encontraram a tumba de Tutankhamon,
ela estava soterrada, porque lá no Egito é muito comum as tempestades de areia. Ela estava soterrada por muitos volumes, e aí teve que fazer um processo de escavação muito grande. Quando eles chegaram até a tumba, então, entraram, claro, com os equipamentos de trabalho, mas ainda assim eles adquiriram, então, todos que entraram morreram. Aí o povo, nossa, né, a lenda de Tutankhamon é verdade. Mas não é que é verdade, é porque, claro, que depois de muito tempo, né, milhões de anos ali, porque depois do Antigo Egito, aí nós tivemos várias fases aí, né, após a Antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna, a Contemporânea, então, muito tempo. E aí, então, claro, quando os cientistas, os estudiosos, eles entram, então eles vão deparar o quê? Com ácaros, bactérias, né, poeira, tudo que não prestasse lá dentro, que se formou assim de vidas que são ruins, né? Então eles adquiriram doenças respiratórias e morreram, mas não tem nada a ver com lenda. Aqui nós temos a sociedade egípcia como estava dividida: faraó, sacerdote, nobreza, escribas. Os escribas eram os que tinham a responsabilidade de fazer a administração do reino, né, deixar todos os pergaminhos organizados, os papiros. Os militares, os coletores de impostos, camponeses e, por último, os escravos. Os que tinham mais privilégios aí, nós também já sabemos, né? Que essa sociedade, ela também era a mesma sociedade, parecida com a sociedade dos mesopotâmicos, estratificada, os que tinham mais privilégios de cima para baixo, faraó, sacerdote, nobreza, escribas, até os militares, né? Depois os outros tinham menos ou nenhum privilégio. Faraó era o todo-poderoso, considerado Deus vivo, era objeto de culto. Por isso que eu falei para vocês que a religião ela era fundamental no Antigo Egito. Ela influenciava tudo na sociedade egípcia. O faraó tinha autoridade absoluta, concentrava-se em si os poderes políticos e espirituais. Ele ocupava o topo da hierarquia social, era filho de Amon-Ra, deus do sol, e encarnação de Horus, o deus falcão. Por isso, esse é o governo chamado de teocrático. Teocrático é o tipo de governo onde é a pessoa que administra ali a política, mas ao mesmo tempo ele é o próprio Deus e ele também administra a religião. Então, nós temos aí um símbolo da sociedade do faraó, sua família, os nobres, né? A questão aí da cultura, das roupas. Não esquecendo que essa sociedade ela surgiu aí no Egito, claro, e principalmente na África. Então, eles eram negros, viu, gente? Temos aí os nobres, proprietários de grandes lotes de terras, ocupavam os principais postos do exército. Esta camada era formada por familiares do faraó, os funcionários do palácio, oficiais superiores do exército e chefes administrativos. Vizires controlavam o arrecadamento de impostos, coletores de impostos, fiscalizavam as construções, obras públicas e etc. Sacerdotes, homens cultos, enriqueciam com oferendas feitas pelo povo aos deuses. Então, eles tinham a função de fazer as oferendas aos deuses. Os escribas encarregavam-se das cobranças dos impostos, da organização da escrita das leis, decretos, fiscalização das atividades econômicas em geral. Soldados viviam dos produtos dados em pagamentos pelos serviços, como eu já falei, o sal, e dos saques realizados durante as guerras. Sal naquela época, gente, era muito importante, porque imagine que não tinha nada que pudesse conservar os alimentos, né? Então, o sal ele era primordial. Artesãos trabalhavam como pedreiros, carpinteiro, desenhista, um monte de coisa que você puder imaginar. Eles exerciam suas atividades nas grandes obras públicas, recebendo em troca apenas alimento. Camponeses compunham a maior parte da população, sempre, né, gente? Os camponeses é sempre a maior parte da população, é aqueles que trabalham, que tem que pagar o imposto, inclusive, né?
Os escravos, eles eram originados através de dívidas ou por meio de guerras. Então, assim, se alguém ficasse devendo, um camponês, por exemplo, ficasse devendo, não tivesse como pagar, então ele ia ter que trabalhar compulsoriamente e obrigatoriamente. E aqueles que fossem capturados nas guerras, né, também serviriam como propriedade para trabalhar nas obras, nas pedreiras, nas minas, etc. Nós temos aí na sociedade egípcia a base da economia era a agricultura, cultivavam principalmente trigo, cevada, frutas, legumes, linho e algodão. Então, a religião, ela influenciava bastante, como eu já disse, e o reino do faraó foi baseado no direito divino dos reis. O faraó era considerado filho de Amon-Ra, o próprio Deus vivo. A cultura egípcia era impregnada de religiosidade, muita influência, tudo tem a ver com a religião. Os egípcios eram politeístas, endeusavam forças da natureza e elementos do universo vinculados aos seus deuses dentro do seu cotidiano. Então, os deuses deles possuíam sentimentos, características antropofórmicos. Calma, gente, dá uma emboladinha na língua. Isso significa o quê? Eram metade animais e metade humanos. Podemos perceber daqui a pouco nas imagens que eles tinham cabeça de animais e o corpo de humano. Alguns deuses do Egito Antigo, aí Horus, deus dos céus, Osíris, deusa da vida após a morte e vegetação. Anubis, deus dos mortos, Ísis, deusa do amor. E aqui eu gosto de falar dessa questão do olho que tudo vê, porque existe um preconceito social que as pessoas que vê essa imagem assim, o olho que tudo vê, então isso daí tem uma faceta do mal. Mas na verdade, gente, os egípcios eles eram muito sábios, eles dominavam a medicina. Então, essa imagem que eles captaram aí, nada mais é do que uma imagem do nosso próprio cérebro. Olha só. Tá vendo lá no meio do nosso cérebro, né? Esse corpus callosum. Desculpem aí, mas esses nomes eu não domino, certo? Então, isso daí é uma região, o olho que tudo vê, é uma região do nosso cérebro. Então, eles só tiraram essa imagem lá, né? E fizeram essa superstição, criaram isso daí. Ok? Então, olha lá de novo, nosso cérebro, né? Essa imagem. E aqui nós temos a imagem das pinturas, a arte egípcia. E era muito comum eles pintarem, assim, os rostos meio que de lado, mas dando a ideia que estava de frente. E esse olho e essa boca, assim, tem todo... Acredito que na aula de História da Arte vocês estejam vendo isso, né? Eles tinham alguns animais que eram sagrados para eles. Então, alguns aqui desses nessa imagem, no Museu do Louvre. Gato, vaca, touro, cães, burro, elefante, peixe, vários aí. Serpente, principalmente, como nós vemos nos filmes. E a questão do tribunal de Osíris, né? No tribunal de Osíris, eles ali, quando a pessoa morria, então eles faziam uma espécie de um julgamento, um juízo final, para ver se a pessoa ia ter a alma por bem ou por mal, né? E aí, se o coração pesasse mais do que a pena, coitado, né? Já sabe. Então, a imagem de cima mostra aí o tribunal de Osíris, essa arte feita aí do cotidiano deles, certo? Aqui nós temos alguns sarcófagos, né, que viraram peças de museu. Inclusive, o nosso Dom Pedro II, ele ganhou uma múmia, viu? Ele foi a uma viagem ao Egito visitar e ele ganhou uma múmia. Ele trouxe para o Brasil e durante o incêndio que houve no Museu Nacional,
no Rio de Janeiro. Esse sarcófago ele nunca tinha sido aberto antes, teve que ser aberto para ver se a múmia não tinha sido deteriorada, né, a parte que estava dentro. Porque, salvo me engano, essa parte aí que a gente vê, né, o sarcófago que chamamos, o caixão, parece que ela tinha perdido suas características com incêndio, que nós não sabemos ainda hoje se foi criminoso ou acidental, né, do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Salvo me engano, foi em 2019, 2018 ou 2019, né, bem recente. A escrita egípcia, certo? Os hieróglifos gravados em pedra. Então, olha aí. Eles também eram escritos não, a nossa escrita é da esquerda para a direita, era da direita para a esquerda, o que demandou bastante tempo para ser decodificado aí pelos estudiosos. A arte egípcia, como eu falei para vocês, agora tem um slide específico. As figuras seguem a lei da frontalidade: cabeça e pernas, peito, ventre e braços de perfil, olhos, ombros, umbigo, baixo ventre de frente. O personagem principal de uma pintura deve ser representado sempre maior que os personagens secundários. Então, claro que os faraós, as rainhas, os reis, sua família, eles eram bastante destacados, né? Existiam bastante homenagem a eles. Então, principalmente as obras faraônicas que nós falamos é porque eram grandiosíssimas, como as pirâmides, elas tinham dimensões grandes para mostrar ali o poder do faraó, para mostrar o quanto que ele, né, ele era poderoso. Uma imagem aqui o busto de Nefertari, certo? Uma pintura aqui de um egípcio faraó ao lado. E é isso aí, galerinha. Obrigada, que Deus abençoe vocês. E vamos orar para que tudo passe. Beijos.